Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quero chamar sua atenção para 2 pontos, quando ele diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E depois desse momento de ser salvo pela graça mediante a fé, nós somos levados a praticar boas obras que de antemão nós tivemos sendo preparadas para que nós andássemos nelas. Então, um pouco disso que a gente vai ver nessa manhã. Os irmãos podem se assentar. Primeira frase, primeiro trecho que eu gostaria de citar a respeito do tema regeneração, vem de um dos puritanos que tem uma aproximação congregacional também. Chama-se John Owen. John Owen escreveu um livro chamado O Espírito Santo. Ele ainda hoje está disponível pela editora Pés, com uma capinha diferente agora, uma nova edição, trazendo o seguinte pensamento ele traz para a gente: regeneração é colocar na alma uma nova lei de vida, que é verdadeira e espiritual, que é luz, santidade e justiça, que leva à destruição de tudo o que odeia a Deus e luta contra Ele. A regeneração produz uma milagrosa mudança interior do coração, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A regeneração não se dá pelos sinais exteriores de uma mudança moral do coração, e é muito distante deles. Então veja, só com isso aqui de John Owen a gente já ia bastante longe falando sobre regeneração, mas pontuando rapidamente, porque é bastante coisa que a gente vai ter para tratar, ele diz o seguinte: regeneração é colocar na alma uma nova lei de vida. Eu coloco essa lei? Não, o Espírito coloca. É por isso que o livro dele chama-se O Espírito Santo. E ontem nós falávamos, por último, sobre a obra do Espírito Santo no crente. Então é meio que uma continuação do que a gente viu. Então ele diz: o Espírito coloca na nossa alma uma nova lei de vida, novos pensamentos, nova visão sobre a vida que está ao nosso redor, uma nova forma de encarar o mundo. E é uma lei de vida que é verdadeira. Você deixa um engano e passa a viver na verdade. E ele vai dizer que é uma lei de vida espiritual. Você não mais anda na carne, mas anda no Espírito. E muitas dessas coisas estão batendo com o que a gente lê nas cartas de Paulo. Depois ele vai dizer que essa vida é luz. Deus é luz, nele não há trevas. A gente já leu sobre isso também. Depois ele vai falar que esta vida tem que ser de santidade. A gente vê também na palavra várias vezes tocando no ponto da santidade. E outro que a gente falou muito: justiça. Todos esses pontos fazem parte da vida de um regenerado. E a regeneração produz uma milagrosa mudança interior do coração.
Porque nós não mudamos ninguém, nem nós mesmos. Eu ontem falava, eu preciso cortar o sal, porque eu sou hipertenso, mas eu vou ali e quero. O desejo do meu coração é para aquilo que eu sei que é errado, mas infelizmente nós somos inclinados a isso. E aí, como é que eu vou dizer que eu vou mudar o coração de alguém? Alguém que pratica o mal, eu vou dizer, a partir de hoje eu vou pregar para você e você vai ser outra pessoa. Se não for no Espírito, e se não for pela atuação do Espírito, não vai acontecer muita coisa para essa pessoa. Agora, a regeneração que é efetuada pelo Espírito produz essa mudança milagrosa, é um milagre você ter um coração de pedra e ser transformado num coração de carne. É um milagre alguém que se inclina para o pecado agora está andando em santidade. É um milagre você que andava em trevas agora enxergar a luz. Depois ele vai dizer, se alguém está em Cristo é nova criatura, 2 Coríntios 5,17. E ele diz que a regeneração não se dá pelos sinais exteriores. Você não sabe que alguém é regenerado pelo que ele faz fora do seu corpo, simplesmente. Está bem distante disso, que a regeneração ocorre interiormente. É tanto que ele diz que é um milagre, uma mudança milagrosa interior do coração. Porque tem muita coisa que a gente pode produzir externamente, mas internamente a coisa está bem diferente. Deus, através de Jesus Cristo, falou a algumas pessoas na sua época, quando estava aqui na terra, a respeito dessa manifestação externa de uma santidade que não refletia algo interno. Que nome ele deu para isso? Vocês fazem o farisaísmo. Ele chamou de sepulcros caiados. Vocês por fora fazem algumas coisas que parecem boas, mas o coração de vocês está podre. Vocês têm aparência de justiça, mas vocês não são justos. Vocês têm aparência de santidade, mas vocês estão longe disso. Vocês falam com a boca, mas o coração está longe de mim. E nisso daí a gente percebe que muitos daqueles que se chamavam doutores da lei precisavam de regeneração. Cristo chama a atenção para isso. Não é porque você leu a Bíblia que você agora é nova criatura. Agora, a partir da leitura da Bíblia e da ação do Espírito Santo, você pode ser uma nova criatura. Basta que isso esteja dentro do plano eterno de Deus. No capítulo trabalhado pelo pastor Murilo, ele conta de uma experiência quando ele é convidado a uma cruzada evangelística. E cruzada evangelística tem um objetivo, além da glória de Deus, que deve ser o primeiro. Mas o objetivo é a conversão de muitas pessoas, né? A palavra vai ser pregada e a gente espera que pessoas possam se dobrar diante do Senhor através dessa palavra. E a nossa expectativa enquanto crentes, quando vamos a uma cruzada evangelística, é escutar Cristo sendo pregado. Mas Cristo e Ele crucificado, palavra genuína. E ele foi até essa cruzada evangelística com essa intenção de escutar a palavra de Cristo, como também outras pessoas ali tinham a mesma intenção. E o mensageiro começou a pregar, ia falar do tempo, e ele falava de como o tempo é importante, como nós devemos aproveitar a nossa infância. É um período que não volta mais, enquanto quando a gente é bastante puro, bastante inocente em relação às coisas do mundo. Vamos aproveitar a nossa infância junto com os nossos pais. Depois ele fala aproveitar a adolescência, quando a gente tem todo o vigor, quando a gente é destemido e não pensa muito nas consequências, e a gente descobre muita coisa. Vamos aproveitar a nossa juventude, que Deus nos dá para fazer muitas coisas para Ele, e vamos aproveitar a nossa maturidade também, quando a gente agora começa a ter medo de algumas coisas, deixa de fazer outras, para que a gente não se prejudique mais. E ele falou também que a vida traz muitos desafios, e por conta desses desafios, implicações dos desafios, a vida precisa ser bem aproveitada. Se a gente tivesse lá, a gente poderia dizer assim, que mensagem legal, que mensagem de ânimo, né? Mas ela não falou de Cristo, ela falou do tempo, ela falou da vida, ela não falou que Cristo está no meio de toda essa história.
Esse é o grande ponto, porque depois, o que é que se vai fazer na cruzada? Quantos querem aceitar Jesus? Mas você não pregou Cristo, você pregou o tempo. Se você não pregou Cristo, como as pessoas podem crer em Cristo? Porque só dá para ser salvo se você crê em Cristo. Mas como crerão naquele de quem nada ouviram? É Romanos. E quando a gente escuta essas pregações que falam tudo menos Cristo, a gente se pergunta como é que as pessoas podem, de fato, se chegar a Cristo. Se o alvo é Cristo, como elas chegarão se não foram pregadas a respeito dele? E aí ele diz: quem quiser aceitar Jesus, vem aqui para frente do palco, você vai receber uma oração. E interessante, depois de receber a oração, eles já são cristãos. Rápido, muito rápido. Só que tem uma coisa, talvez essa cruzada foi no sábado, talvez no domingo a pessoa tenha até ido para a igreja, de manhã, de noite, talvez ela tenha passado o dia pensando a respeito do que tinha sido falado. Eu vou aproveitar minha vida rápido, eu levantei a mão para Jesus porque eu sei que amanhã pode ser tarde demais, então já vou hoje, eu quero aproveitar esse tempo de vida que eu tenho, eu não quero morrer e ir para o inferno. Talvez ela pensou em coisas desse tipo, mas na segunda-feira aquilo vai começando a esfriar, ela já não vai ter mais a igreja para escutar a palavra de Deus, e ela vai começar a buscar dentro do coração dela, o que é que eu tenho de Deus aqui guardado, que agora possa me alimentar durante toda a semana. Bom, ela tem uma pregação sobre a vida e o tempo, e se teve muita sorte, ela escutou um pouquinho de Deus na pregação da manhã e da noite da igreja que ela foi. Mas imagina se a pregação foi na mesma linha, ela não tem quase nada de Bíblia guardado dentro de si para se alimentar durante a semana. Talvez essa pessoa não saiba nem por onde começar, ela não foi orientada ainda, ela não foi discipulada, ela só participou de uma cruzada, ela só teve um vislumbre de alguma coisa divina, e aquele sentimento que estava tão forte naquele momento que a pessoa disse: aproveite sua vida, vai começando a ser minado pelas questões do dia a dia, e aí chega no outro sábado, aquela pessoa talvez nem tenha mais ânimo para sair para canto nenhum para escutar a palavra, que dirá servir ao Senhor em qualquer igreja nos domingos por aí. E isso nos mostra que a regeneração não é estar em um local e dizer: eu entrego minha vida ao Senhor. Esse é o pontapé inicial. Mas a regeneração não se dá pelo simples fato de que o Evangelho, na realidade, a regeneração se dá pelo simples fato de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,17 fala isso. Então, o Evangelho dentro da vida da pessoa é que de fato opera regeneração. O Espírito Santo atua dentro de você pelas palavras do Evangelho. Se não tiver palavra do Evangelho, não tem como operar regeneração. Por isso que nos momentos em que nós queremos muito que uma pessoa do nosso afeto, do nosso carinho, seja salvo pelo Senhor, qual é a atitude que nós devemos tomar depois de orar? Levá-la para que ela escute a palavra de Deus. É assim que o Espírito Santo vai atuar na vida dela. Como aquela multidão, muita gente numa cruzada, iria crer se não foi pregado o Evangelho de Cristo? Eles não ouviram falar de pecado. Tempo, a vida, as fases da vida, parecia uma coisa motivacional, parecia uma coisa assim, uma palestra, não uma pregação. Eles não ouviram falar de arrependimento, de cruz, de morte, de ressurreição, não ouviram falar de expiação, de redenção, de justificação e do mais importante, a graça. É a graça que sustenta a gente todos os dias. O resultado disso, inevitavelmente, é o surgimento de um cristianismo, entre aspas, imoral, inescrupuloso, baixo, medíocre.
pessoas que não são ensinadas no Evangelho nunca viverão o Evangelho que vos foi pregado, porque não foi pregado nada. Nós líamos aqui: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, Efésios 4, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Nós começamos a escola bíblica lendo esse texto. Como é que eu posso viver de modo digno da vocação a que eu fui chamado, se eu não fui chamado para nada? Se eu não escutei essa vocação, não tem como. E eu vou viver sem padrão moral, porque a Bíblia nos traz um padrão moral. Eu vou viver sem escrúpulos, porque o ímpio vive sem escrúpulos. Meu padrão vai ser muito baixo. Qualquer coisa para mim serve, qualquer pregação por aí para mim serve. Eu vou ser um cristão medíocre. Medíocre significa mediano. Ele nunca vai chegar numa média muito alta, ele nunca vai desejar ser mais para Deus, ele sempre vai desejar dali para baixo. Ele sempre vai se contentar com a vida de pelo menos. Pelo menos eu fui, pelo menos eu vi, pelo menos eu li um versículo da Bíblia hoje. E a gente não pode viver de pelo menos eu fiz. Eu tenho que dizer, eu tenho que fazer muito mais. O menos tem que sair do vocabulário, eu tenho que trazer o mais para mim. A triste constatação é que a regeneração se resumiu a uma simples afirmação de crenças. Você crê em Jesus? Creio. Está certo. Então, assim a gente vai trazer você para a membresia, a gente te batiza, você toma ceia e você pode fazer tudo o que quiser dentro da igreja. Olha que coisa fácil. Rápido demais. É só uma afirmação de crenças. Agora eu já posso dizer com toda certeza que aquela pessoa é uma nova criatura. Só que eu ainda não vi os frutos de arrependimento. Esse é o ponto. Quando se prega sobre arrependimento, aquilo faz alguma coisa no nosso coração e eu busco ter os frutos desse arrependimento. Aí eu mesmo vou entender que eu estou diferente e as pessoas também vão entender que eu estou diferente, que eu sou uma nova criatura. Às vezes a regeneração vai ser resumida por muitos como a oportunidade de melhorar uma situação na vida. Eu estou doente, vou me agarrar com Jesus, eu vou ficar curado. Você sabe se é isso mesmo que Ele quer da sua vida? Talvez essa doença seja justamente o ponto de virada da sua existência. É a partir dela que você vai ver o quão ruim você foi até o dia de hoje e o quanto você precisa melhorar. E Ele vai trabalhar no seu caráter e na sua vida através daquela doença. Se tirar, você continua sendo o mesmo ruim que era até aquele momento. Não é só isso. Eu sou pobre, vou me agarrar com Jesus, vou ficar rico. Porque tem um bocado de gente aí dizendo que se eu der 10 eu ganho 1000. Só que não é isso que acontece. Na realidade, o nosso coração tem que estar procurando dar 1000 para o Senhor. 1000 da nossa energia, 1000 da nossa força, 1000 da nossa juventude, 1000 do nosso coração como um todo, esperando que Ele faça aquilo que Ele quiser. Mas existe essa ideia de muitos que a regeneração é uma mudança de vida, que a gente vai ter uma melhoria de vida, né? Venha para Jesus, você vai melhorar de vida. A pessoa vem para Jesus, perde o emprego, a família rejeita, os amigos deixam, ele não tem mais a quem recorrer a não ser a Jesus. Não, mas disseram que se eu viesse para Jesus eu melhoraria de vida. Esse é o ponto. Regeneração não é melhoria de vida nesse sentido. Melhora sim a sua vida a partir do momento que agora é o Senhor quem controla ela. Dentro dos templos há pessoas que não nasceram de novo. Isso é uma coisa óbvia. Dentro dos templos evangélicos há pessoas que não nasceram de novo, jovens, idosos, líderes que não conhecem o Evangelho da salvação. É tão fácil de entender que uma pessoa não conhece o Evangelho da salvação. É só ver que ela não consegue pregar o que está aqui. Ela despreza isso aqui. E ela arruma uma desculpa até dentro da palavra. Porque a letra mata. A letra não tem nada a ver com essas letras. Se a gente se firmar nessas letras, a gente vive. Mas se a gente desprezar essas letras, aí sim a gente está bem morto, em delitos e pecados, como a gente leu em Efésios 2.
E ele vai trazer para a gente uma reflexão a partir dessa experiência de Nicodemos, em João 3. A gente ouviu sobre Nicodemos semana passada, né? Um daqueles que recebeu pregação particular, ele e Jesus. E ele era um fariseu, um dos principais dos judeus, membro do Sinédrio. Qual era a missão de Nicodemos? A missão de Nicodemos era aplicar a lei de Moisés para promover a justiça e representar o povo judeu diante das autoridades judaicas. Então ele era alguém que tinha a lei na sua mão para aplicar essa lei na vida do povo e representar todo o povo diante do Sinédrio. E o Sinédrio tinha 71 membros, herdeiros, segundo se supunha, das tarefas desempenhadas pelos 70 anciãos que ajudavam Moisés na administração da justiça, além do próprio Moisés. Então você tem 71 pessoas que vão tomar conta da vida de todo aquele povo judeu, dizendo como eles devem proceder em toda a sua vida. Nicodemos era um desses homens, uma pessoa altamente respeitada em toda a comunidade judaica, mas que ainda não conhecia o Evangelho de Cristo. Existe uma estrada muito longa, um caminho muito grande a ser percorrido entre aqueles que se dizem cristãos e aqueles que são cristãos de fato. Hoje, a gente tem uma coisa como se fosse um status. As pessoas dizem assim: eu sou evangélico. De vez em quando você vê um artista dizendo: eu agora sou evangélico. Aí você vai ver o local que ele frequenta, parece tudo, menos uma igreja. E as coisas que ele faz parecem tudo, menos um cristão. Porque está faltando regeneração. Não adianta ser gospel, até porque gospel não é adjetivo, é substantivo, ou evangelho. Então ninguém é gospel. Não adianta ser evangélico se você não for de fato o que o nome diz. O que é ser evangélico? É ser amigo do evangelho, é ser afeito ao evangelho. Então, se você não segue o evangelho, você não é evangélico. Ser crente, tem muita gente dizendo: todo mundo é crente, é só acreditar. Ser crente é crer em Cristo, e crer em Cristo é depositar sua vida em Cristo. Não é todo mundo que faz isso. Crer é diferente de acreditar. Eu acredito que hoje vai chover, e eu creio que só Deus pode determinar se a chuva cai ou não. Então a minha palavra não vale, o que vale é a dele, quem determina é ele. Existe uma grande diferença. A vida cristã não se resume à profissão de fé fruto de uma mera empatia. Quando o pastor Murilo fala isso, ele está querendo dizer o seguinte: eu gosto de estar na igreja. A minha vida cristã se resume a isso? Gostar de estar na igreja? Não. Eu gosto dos cânticos que são entoados na igreja. A minha vida cristã vai se resumir aos cânticos que eu canto na igreja? Não. Eu acho muito bom o jeito que o pastor prega. Vai se resumir a isso? Gostar do jeito que o pastor prega? Se identificar com o jeito que alguma pessoa ensina? Se identificar com as pessoas da comunidade? Não, tudo isso é o a mais. Mas eu preciso ter empatia com Cristo. Esse é o principal que eu preciso ter para que a minha vida cristã seja produtiva. Então, vai haver ali uma explanação sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos vai atrás de Jesus. E o fato de Nicodemos ter ido à noite ver Jesus pode ser visto de dois modos. Naquele relato de João 3, ele vai dizer que Nicodemos, ao cair da noite, vai Nicodemos ao encontro de Jesus. E eu posso ver, primeiro, nenhuma das duas questões pode ser desprezada. Existia no ser de Nicodemos um medo terrível de ser descoberto pelos seus colegas do Sinédrio. Aí vai à noite. Porque o Sinédrio é ligado à religião judaica. Cristo era alguém que estava sendo visto como opositor dessa lei judaica, dessa religião judaica, porque ele estava tirando as amarras do povo quanto à adoração a Deus. É tanto que um capítulo depois ele fala para a mulher samaritana: nem aqui nem nesse monte haveremos de adorar.
O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso para o judeu era uma coisa inaceitável, porque tinha que ser em algum monte. Tinha que ser em Jerusalém, tinha que ser no Monte Gerizim, tinha que ser no Monte Hermon, tinha que ser em algum local. A gente precisa ter um local específico de adoração. E Jesus chega, você pode adorar na sua casa, você pode adorar no templo, você pode adorar na sinagoga, você pode adorar onde você estiver. A sua vida tem que ser um culto de adoração a Deus. Então, com esse medo de ser descoberto, Nicodemos vai à noite. Mas também a palavra noite ali pode ser usada como o seu estado de trevas. Nicodemos estava na noite do seu ser. Ele estava em trevas, pois no Evangelho de João as trevas significam as forças da morte que se opõem à prática da vida presente e disponível em Jesus. Nicodemos ainda não tinha nascido da água e do Espírito, então ele estava morto. Então a noite pode também significar as trevas nas quais ele vivia. As trevas, no entanto, se opõem diretamente à verdade. Quando a gente olha o que são trevas na palavra, também às vezes pode ser encarado como a falta da verdade. E dessa forma, ela impede a vida. São agentes na mentira, ocultando ao homem o projeto de Deus. Vamos lá para João 8,44, para ver um pouquinho sobre as trevas. O que esse versículo fala a respeito das trevas como agentes da mentira? Vou ler o 42 até o 44, para a gente poder entender o contexto. Até o 45 também é importante para a gente entender. Ele diz o seguinte: replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Está aqui a realidade de quem não é regenerado, não ouve a voz de Deus, não se firma na verdade, porque é filho do diabo, e o diabo é pai da mentira. Sendo assim, não creem no Senhor. Não creem no Senhor. E aí ele diz: eu digo a verdade e vocês não me creem. Então, as trevas se opõem diretamente à verdade e ocultam ao homem o projeto de Deus. E aí vem a declaração de Nicodemos, João 3, no versículo 3. Ele vai fazer uma declaração, quando ele diz assim, a declaração para Nicodemos, né? Versículo 2 ele diz: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto Jesus responde: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí você pode perguntar: peraí, Nicodemos está falando a respeito dos sinais que Jesus fez, Nicodemos está falando a respeito da divindade de Jesus, está falando que ele de fato é um mestre que veio da parte de Deus. Alguém pode dizer: então Nicodemos está reconhecendo o senhorio de Cristo. Cristo responde: Nicodemos, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo: Nicodemos, você é cego espiritualmente. O que você está vendo não é a realidade das coisas. Você precisa nascer de novo. Então Nicodemos vê Jesus como um reformista, uma pessoa que vai produzir alguma reforma dentro da igreja judaica. Ele veio para remendar a lei. Então é alguém que tem a lei como sua base, mas que quer reformar essa lei, quer trazer algo novo a essa lei.
Nicodemos olha para ele pensando dessa forma. Mas contrariando as expectativas, Jesus propõe algo totalmente novo para a vida de Nicodemos. E o que Jesus propõe? Se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Acho que Nicodemos nunca tinha escutado isso. Você não nasceu do alto, você não nasceu do Espírito, você não faz parte do reino de Deus. Mas eu sou doutor da lei, eu sou parte do Sinédrio, eu sou um dos principais dos judeus, mas nasceu de novo, não nasceu da água e do Espírito. Você ainda não é crente, você ainda não faz parte do meu reino. A confissão de fé de Nicodemos à primeira vista vai parecer com a de João. Sabemos que vieste de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Versículo 2. Só que isso, sinceramente, não era aquilo que Cristo sabia como sinceridade do coração, da parte de Nicodemos para ele, como uma confissão de fé mesmo. Nicodemos ansiava a vinda do reino. Todo judeu anseia a vinda do reino. Até hoje eles esperam a vinda desse reino, a vinda do Messias, mas o reino já está aí. Ele acreditava que todo judeu, por direito de nascimento, tinha um lugar assegurado no reino. A salvação é territorial? Não é. Nasci em Taperoá, estou salvo. Nasci em Campina Grande, estou salvo. Nasci no Brasil, estou salvo. Nasci em Israel, estou salvo. Não. Tem um bocado de gente de Israel que vai para o inferno. Tem um bocado de gente do Brasil que vai para o inferno. Tem um bocado de gente no mundo todo que está caminhando a passos largos para o inferno. Porque a salvação não é territorial, ela não é nacional, ela não vem por causa da bandeira do seu país, ela vem por conta do sacrifício de Cristo. Então Nicodemos achava que por ser judeu ele tinha direito a esse reino. Então eu estou salvo, não tenho que fazer confissão pública de fé, eu não tenho que me arrepender dos meus pecados. Ele tinha como propósito buscar o Messias, não como uma nova realidade. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não. Ele queria buscar um Messias reformista, como se havia pregado pela religião judaica. Vai vir um que vai quebrar com a lei. Não. Ele não veio revogar a lei, mas cumpri-la. Ele fala isso nos evangelhos. Então Jesus vai falar acerca do novo nascimento. No versículo 4, Nicodemos diz: como é que pode um homem nascer sendo velho? Ele olha para si e diz: não, eu já estou crescido, eu já estou na minha maturidade. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Nicodemos não entendia as coisas espirituais, e a palavra diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. Ele ainda era um homem natural. E aí a gente vê o versículo 5, Jesus respondendo: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele começa a falar de novo nascimento, e ele diz que nascer de novo é na realidade nascer da água e do Espírito. E somente nesse versículo a água é mencionada em conexão com o novo nascimento. Ou seja, quem nasceu de novo, qual é a forma visível de ser considerado uma nova criatura? É através do batismo. Mas para ser batizado já tem que ter nascido de novo. Você já faz parte da igreja invisível de Cristo, e agora você será parte da igreja visível através do batismo. Você tem essa necessidade de se ligar ao corpo de Cristo. Nascer de novo é ter uma vida radicalmente transformada, gerada pelo poder regenerador de Deus. E, de fato, é uma transformação muito radical. Muito mais radical do que alguém que diz assim: o cigarro está fazendo mal para o meu pulmão, vou parar de fumar. No outro dia parou de fumar, nunca mais fuma. É muito mais do que isso. É muito mais do que alguém que diz assim: eu estou bem pertinho de uma cirrose, vou deixar de beber, aí nunca mais bebe. É alguém que mentia, mesmo sem falar nada, Deus fazia com que deixe de mentir. É alguém que roubava sem ele dizer nada, Deus fazia com que ele nunca mais roube.
é alguém que defraudava seu irmão, entristecia o seu irmão, fazia tudo para prejudicar o seu irmão, sem ele dizer nada. Jesus faz com que ele seja uma pessoa diferente. É esse tipo de coisa que acontece no novo nascimento. Existe uma importância muito grande nesse novo nascimento. Através do nascimento natural, quando nossa mãe nos dá a luz, nós nos tornamos membros de uma família terrena. Nós fazemos parte de uma família e recebemos o sobrenome dessa família. Porém, para se tornar membro da família de Deus, receber a sua natureza espiritual, ser admitido no reino de Deus, um novo nascimento do alto é necessário. E aí você não vai passar mais pelo ventre da sua mãe, você vai passar pelo trabalhar regenerador do Senhor. E no Evangelho de João, não se admite a presença de uma pessoa no reino de Deus sem o novo nascimento. Ele diz aqui, respondeu Jesus, versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, uma pessoa não regenerada pode até frequentar a igreja, mas não frequentará o reino dos céus. Ela vai se enganar a vida toda. Ela pode tentar enganar a vida toda outras pessoas, mas ela nunca enganará a Deus. Deus sabe qual é o destino dela. E no fundo do seu coração ela também sabe qual é o destino dela. Se ela sabe que não foi sincera quanto aos seus sentimentos em relação a Deus e a sua palavra. No Evangelho de João nós temos essa relação, nasce de novo, faz parte do reino de Deus. Em Atos 2:38, Pedro tinha aprendido com Jesus as sábias palavras e disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus para o perdão de pecados e recebereis o Espírito Santo. Veja, eu sou alvo da pregação do Evangelho. Depois disso, eu tenho o arrependimento dos meus pecados. Eu sou levado a me arrepender daquilo que eu fiz e ter vergonha de quem eu era antes daquele momento. A fé é colocada no meu coração. E essa fé que é colocada no meu coração me faz confessar os meus erros e ser uma pessoa nova. E sendo uma pessoa nova, quem vai garantir que eu vou permanecer nessa novidade de vida? É o Espírito Santo. Então, receberia o Espírito Santo aquele que tivesse arrependido e fosse batizado em nome de Jesus para o perdão de pecados. E aí a gente vai começar a ver agora viver pelo Espírito. Quem é regenerado vive pelo Espírito. Olha só o que diz o versículo 6 em diante de João 3. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Você tem a Escritura na sua mão, todo o Velho Testamento, você não sabe nada disso? Porque Hebreus vai dizer que Abraão foi justificado pela fé. Então todo mundo sabia que o pessoal lá atrás, no começo da história, só foi salvo por conta da fé em Cristo. E Nicodemos deveria saber isso. Ele diz: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o testemunho. Nicodemos, eu tenho pregado, os discípulos têm falado, e você não sabe. E quando falo discípulos, obviamente aqui não estão os 12, mas estão aqueles que escutaram a palavra de Deus e já foram regenerados. Nós somos discípulos de Cristo. Nós não fomos escolhidos entre os 12, mas fomos escolhidos antes da fundação do mundo para pregar a sua palavra. Nós somos aprendizes de Cristo. E aí ele vai dizendo 12: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Se eu orientando a tua vida, Nicodemos, para viver na terra de uma maneira digna, você não me dá ouvidos, imagine se eu for falar de salvação da sua alma. Você não vai entender, você não vai dar ouvidos. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu.
E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nisso daqui ele vai tocar na questão da serpente também, já já. Então nós não podemos de qualquer forma nos tornar herdeiros desse reino sem que antes haja uma experiência confrontadoramente poderosa para nos tirar da morte e nos transportar para a vida com o Senhor. Não dá para dizer eu estou salvo se você antes não passou por toda essa experiência de regeneração. O novo nascimento vai produzir vivência no Espírito Santo, produz novos hábitos, novas visões, condizentes com a ordem do Senhor Jesus, de andar no Espírito. O homem restaurado é uma pessoa totalmente disposta a viver pelo controle do Espírito Santo que o habita. Quando a gente de fato é regenerado, a gente vive segundo o que Deus manda a gente viver. Ah, mas não é bem isso que eu quero da minha vida. Então, se a sua vontade ainda importa, você ainda não está vivendo no Espírito. Você precisa deixar a sua vontade de lado e assumir que Deus tem o controle da sua vida. É Ele quem vai determinar seus passos. E o Espírito e a regeneração, a princípio, o Espírito trabalha em alguém abrindo os olhos espirituais. Nicodemos pergunta a Jesus como é que pode fazer isso. E essa pergunta deixa claro que não há perspectiva em nenhuma ideia humana, em alguma coisa que o homem possa fazer, algo que ofereça acesso a Deus e ao seu reino. No homem não existe essa possibilidade de alguma coisa que ele faça que abra as portas dos céus. Somente mediante a participação de Cristo é que uma pessoa pode penetrar no reino do Espírito, somente através dele. O novo nascimento é uma operação realizada pelo próprio Espírito, na qual ele proporciona vida espiritual ao ser humano morto em transgressões e pecados. Então o que a gente viu em Efésios 2 é a regeneração, é o novo nascimento. Quando ele diz, vos deu vida juntamente com Cristo. A gente não tinha essa vida. E a figura da serpente no deserto, no Antigo Testamento, o que era? Em Números 21:8, era a cura da enfermidade causada por serpentes venenosas. Então mandou-se que construísse aquela serpente, que ela fosse levantada, e todo que olhasse para a serpente ficaria curado. Essa é a figura, mas era também uma antecipação do novo nascimento realizado pelo Espírito Santo, porque todo aquele que olhar para Jesus vê o Pai, e todo que vê o Pai vai ao Filho, e todo que vai ao Filho, tendo visto o Pai, de modo algum será lançado fora. Então, no Novo Testamento, a figura da serpente é a ação de Deus na vida do ser humano, lhe conferindo vida. O levantar da serpente no meio do acampamento de Israel é uma figura do Filho do Homem que seria levantado na cruz. E a gente vê isso aqui no versículo 14, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, na serpente de bronze não havia poder terapêutico. Não era na serpente que havia o poder. Por quê? Lá em 2 Reis 18:4, Ezequias quebra a serpente em pedaços. Não sobra mais nada da serpente. Então a gente não pode dizer que o poder estava nela, porque ela foi despedaçada. Da mesma forma, hoje a gente não pode dizer que o poder está em algum objeto, porque o objeto pode ser despedaçado. Mas a cura daquelas pessoas foi possível pela graça salvadora de Deus, sempre pela graça. Por sua vez, no Filho do Homem há um poder infinito. Jesus foi erguido assim como a serpente. Contudo, quem olhar para ele e crer na sua manifestação salvadora, vai receber gratuitamente a sua salvação e a vida eterna. Esse olhar é diferente do olhar que a gente às vezes coloca assim naquele relógio para ver que são 10h26. É o olhar que a gente não tira os olhos dele, porque sabe que se tirar os olhos dele vai pecar. É o olhar que a gente não tira os olhos dele, porque sabe que se tirar os olhos dele a gente se desvia. É o olhar que se a gente
tirar os olhos dele, a gente sabe que volta à condição miserável que estava antes. É olhar fixo para uma nova vida e para as bênçãos que ele tem para nós. Então essa é a resposta para Nicodemos, para que Nicodemos experimente o novo nascimento e faça parte do reino de Deus. É a obra salvífica de Cristo recebida pela fé. Nicodemos, você tem que ter fé. Fé no sacrifício de Cristo. E entender que assim como aquela serpente no deserto foi levantada, o Filho do Homem foi levantado para que você, olhando para Ele, possa ter a vida eterna, crendo que Ele de fato morreu em seu favor. Não é pela lei, Nicodemos, não é pelas obras para que ninguém se glorie, é pelo sacrifício de Cristo. A fé neste sacrifício vai fazer com que você faça parte do reino que você tanto almeja, tanto espera, mas que ainda não viu. Nesse estudo acerca de regeneração, meu desejo é que a gente perceba que de fato a gente foi alvo de todo esse processo, que a gente perceba que Deus fez tudo isso com a gente e que a gente viva como pessoas que passaram por todo esse processo, viva como regenerados, como pessoas que, apesar das dificuldades, não inventam desculpas para não viver da maneira que Cristo exige que nós vivamos, de modo digno do Evangelho que nos foi pregado e da vocação a que nós fomos chamados.